Olá, mais uma vez nós estamos aqui no canal, no nosso canal da Teofísica. E hoje nós vamos refutar, meu amigo Tony, né, argumentos de um ateu especificamente, que está sendo aí conhecido na internet, sobre a questão do calendário, né? Uma pessoa usou o seguinte argumento no blog desse ateu. O calendário prova a existência de Jesus. Nós já vimos alguns argumentos, Tony, de ateus, dizendo que o calendário não prova a existência de Jesus. E nisso ele está correto, o calendário não prova a existência. Mas nós vamos mostrar aqui que Jesus está no calendário que nós usamos hoje em dia, porque existem evidências científicas de que ele foi um personagem histórico e que Jesus realmente existiu. Então, não é que o calendário prova a existência de Jesus, mas é que Jesus está no calendário exatamente porque ele existiu. Vamos lá? Vamos avançar aí, ver o vídeo do ateu e vamos mostrar para vocês que existem evidências históricas de que Jesus realmente foi um personagem histórico e por isso ele foi colocado no calendário. A argumentação dele é que, mesmo Jesus estando no calendário, não prova que Jesus existiu. Tudo bem. Só que existem muitos historiadores sérios que comprovam, que eles admitem que Jesus existiu, mesmo aqueles que não creem em Jesus. Na verdade, Tony, a maioria dos historiadores, é um consenso entre a maioria dos historiadores da existência de Jesus. E por isso ele está no calendário. Exatamente. Vamos lá. Eita, argumento burro! Bastava você ir no Google. Conhece essa ferramenta? Não? Tem ChatGPT também. Tem Gemini. Tem Claude. Tem o Grok. Opa, vamos dar uma paradinha aí. Ele cita aí, né, o Google, o ChatGPT, como fonte de pesquisa. Então, vamos fazer, Tony e meus amigos, vamos fazer uma pesquisa no ChatGPT e fazer a seguinte pergunta. Existem evidências científicas de que Jesus existiu? Vamos ver, então, o que o ChatGPT responde para nós? Coloca aí, Tony, olha aí. Olha lá, a pergunta eu acho que não dá para o pessoal ler, mas está escrito assim, ó. Existem evidências científicas de que Jesus existiu? A resposta do ChatGPT, hein? Sim, existem evidências históricas que apontam para a existência de Jesus de Nazaré como figura real que viveu no século I. Embora essas evidências não sejam científicas no sentido experimental, óbvio, mas sim históricas, que também é científica. A maioria dos estudiosos acadêmicos, incluindo historiadores seculares, especialistas em religiões antigas e teólogos, concorda que Jesus foi uma figura histórica real. A seguir estão os principais pontos. Então aqui o próprio ChatGPT já traz várias fontes, né? Além das próprias fontes cristãs, as cartas de Paulo, evangelhos, sinóticos. Tem também fontes não cristãs, e a gente vai falar sobre isso. Muito bem, então aí no ChatGPT, que foi citado pelo nosso amigo Toshio aí, né, para argumentar que Jesus não existe, ou que o calendário não é uma prova de que Jesus existiu, e nós estamos dizendo que o argumento, tanto da pessoa que tentou defender Jesus, como do que quer contra-atacar a figura de Jesus, estão equivocados. Porque o argumento não é esse. Não é que o calendário prova a existência de Jesus, mas o argumento correto é que Jesus está no calendário porque os historiadores concordaram que ele é uma figura histórica real, que realmente existiu, e é o que nós mostramos aí, o próprio ChatGPT, que foi o que ele colocou, está respondendo. Exatamente. Vai continuar com os argumentos? Vamos continuar. Para você usar e pesquisar, vai estudar, entendeu? Antes de falar uma baboseira dessa. Eu, quando era cristão, jamais usei, jamais usaria o argumento tão pífio desse. Poxa vida, pra você ficar passando vergonha. Quer dizer, então, que o calendário prova a existência de Jesus. Tá, isso significa então que o calendário islâmico prova que Maomé estava certo? Isso significa então que o calendário judaico prova que os judeus estão certos e não os cristãos, Pode parar aí, os islâmicos?
Então veja só que o argumento que ele está usando é de que, quer dizer então que o calendário prova a existência de Jesus, então ele vai argumentar no vídeo mostrando que o calendário está errado porque a datação, a cronologia do calendário está errado. O Tony estudou teologia, estudou teofísica. Quem estudou teologia sabe que em todos os cursos de teologia, que sejam cursos sérios de teologia, a gente sabe, é estudado, que existe um erro na cronologia do nascimento de Jesus. Todo mundo sabe. Sim. Todo teólogo sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Porque os pastores estavam no campo e isso não é época ali na região, na época de dezembro. Então, nós temos... Isso aí é inventar a roda, o camarada querer criticar o calendário. Parabéns, descobriu a roda. Descobriu a roda. Isso é uma grande... Ainda diz que o camarada é um bobão, ele fica criticando, né, o interlocutor lá, o internauta, né, xingando, uma baixaria até isso daí, né, não se faz, você tem que discutir as coisas em alto nível, não na baixaria, né? Sim. Mas nós vamos agora mostrar, Tony, para os nossos amigos, que Jesus está no calendário porque ele é um personagem real e isso é um consenso da maioria dos historiadores, como nós já vimos no chat GPT. Exatamente. Vamos ver outras fontes agora. Vamos lá. Bom, Jesus realmente existiu? Vamos lá para pesquisas básicas, tá? Qualquer um pode pesquisar no Google, no ChatGPT, no Gemini, enfim. Bom, tem aqui um texto que a gente extraiu aqui do portal Terra, né? Existe aqui a fonte. Jornalístico, né? Então ele vai dar a fonte e nós estamos dando então a fonte também de onde nós estamos tirando para mostrar que isso é um consenso no meio acadêmico. É um consenso dos historiadores, a maioria esmagadora dos historiadores defende a existência histórica de Jesus. Sim. Somente um pequeníssimo percentual de historiadores que fica ainda hoje duvidando da existência de Jesus. Eu acho que é importante falar que historiadores sérios, eles aceitam a existência de Jesus histórico. Agora, quem quer aparecer, criar polêmica, tentar ganhar algum tipo de notoriedade, aí sim começa a questionar se Jesus existiu ou não. Vamos ler então o artigo aí que está na publicação do Portal Terra. Entre historiadores é praticamente consenso que Jesus foi um personagem real. Olha o que está escrito aí. Sem evidências arqueológicas. Por que não existe evidência arqueológica diretamente da pessoa de Jesus? Porque Jesus era um homem comum. Um camponês, não era um imperador. Ele não era um imperador, não era uma grande autoridade, ele não era alguém que o império fosse registrar a passagem dele. Ele era desprezado ali, a Bíblia mesmo diz isso, que ele era desprezado e nele não vimos formosura alguma. Quer dizer, ele não era um personagem de destaque, era uma pessoa simples. Por isso que não se encontram evidências arqueológicas diretas da existência deles. Mas vamos continuando o texto. Sua existência pode ser comprovada em antigos relatos não ligados ao cristianismo. Fontes não cristãs mostram de maneira indireta a existência de Jesus. Perfeito. Para a maior parte dos historiadores contemporâneos, a existência de um homem chamado Jesus, que viveu há cerca de 2000 anos na região da Galileia, ficou conhecido por suas pregações e acabou executado pelo poder romano, é tido como verdade. A maioria é consenso entre os historiadores a existência de Jesus como verdade. E olha só, Tony, que coisa interessantíssima. E isso não é uma questão de fé. Veja que nós estamos no Portal Terra, nós estamos num jornal, num portal que não é religioso. Não tem nada para defender Jesus, não tem motivo nenhum. Ele é jornalístico, então ele está mostrando a realidade dos fatos aí. Até porque essas pesquisas se limitam a buscar evidências daquilo que é história e não do que é mito criado depois em torno da figura desse ser humano. Então, o portal aqui está falando
das evidências científicas que existem Históricas. e que são históricas e que não tem nada a ver com a religião. Então, logo, esse argumento de que Jesus não existiu é um argumento pífio e que a gente vê, Tony, um monte de gente na internet, vai o ateu lá, fala isso, né? Ah, Jesus não existiu porque isso é uma historieta criada, blá, 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 e um monte de gente aplaudindo, né, por falta de conhecimento realmente. Perfeito. Bom, então a gente está trazendo aqui alguns historiadores que podem contribuir com essas afirmações aqui que a gente está fazendo. Tem o historiador Bart Ehrman, que é um professor da Universidade da Carolina do Norte, ex-cristão evangélico. Então, ou seja, ele também não tem motivo nenhum para defender a existência de Jesus histórico, né? Isso aí é importante. Veja só, o camarada era ex-cristão, o cara já não é mais cristão e ele é agnóstico. Hoje, agnóstico. Então, vamos ver o que ele diz sobre a existência de Jesus. Ele diz o seguinte: a ideia de que Jesus nunca existiu é um mito moderno. Entre os especialistas da antiguidade, praticamente ninguém sustenta esta tese. Olha aí, Tony. Ele está dizendo, um historiador que é agnóstico, ele está dizendo que a ideia de que Jesus não existiu é um mito moderno. Então não é Jesus que é um mito, é a ideia de que ele não existiu que é um mito. Perfeito. Então o que o Toshio está defendendo aí, meus amigos, é um mito. Não é existir. A existência de Jesus é real. A defesa que ele está fazendo, segundo os historiadores, é que é um mito. Ou seja, Toshio aí está sendo negacionista da ciência, está negando aquilo que é consenso entre os historiadores. E ele diz ainda mais: Jesus existiu e temos evidência suficiente disso. Negar isso é como negar o Holocausto. Olha aí, né? Em que nível ele coloca essa questão? Ou seja, mito é negar a existência de Jesus. Jesus foi um personagem histórico real, por isso ele está no calendário. Existe também um outro historiador, é o E.P. Sanders, um dos maiores especialistas em judaísmo do Segundo Templo. Ele lista pontos praticamente consensuais entre historiadores, que são o seguinte: Jesus foi batizado por João Batista, teve seguidores, pregou sobre o reino de Deus, foi crucificado por ordem de Pilatos. Então, esses 4 pilares são consenso entre historiadores. E ele diz ainda o seguinte: a evidência de que Jesus existiu é tão forte que é irracional negá-la. Isso, negar a existência de Jesus, que está no calendário, por isso ele está no calendário, é irracional. Tem 2 historiadores alemães, autores alemães, respeitados em crítica histórica, que é o Tensen e a Mers, e eles dizem o seguinte, a conclusão deles, né, do estudo deles sobre a historicidade de Jesus. A existência de Jesus é o ponto de partida comum para a pesquisa acadêmica. O debate real é sobre quem ele foi e não se ele foi. Ah, sim, aqui é importante. Então, veja só, esses historiadores, autores alemães respeitados, eles dizem, ó, a existência de Jesus é o ponto de partida comum. É consenso na academia. Repetimos, poucos historiadores defendem que Jesus não foi um personagem real. O debate é sobre quem ele foi e não se ele foi. Aí sim, se você quer debater quem Jesus foi, você pode analisar o Jesus sem a religião e o Jesus com a religião. Mas veja só, Tony, você analisar, imagine você tentar analisar Maomé sem o islamismo. Qual o sentido que tem de uma pesquisa dessa? Pois é. Imagine que vamos estudar o Chico Xavier, mas nós vamos estudar o Chico Xavier, né, aquelas incorporações, aquele recebimento de mensagem, nós vamos estudar o Chico Xavier, só o Chico Xavier físico. Quando a gente estuda um personagem religioso, e você tirar a religião dele, é como você estudar mais ou menos assim. Vamos estudar o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mas sem o futebol. Não, Sim. não vamos considerar o futebol.
Qual o É impossível. sentido de uma pesquisa dessa? A vida está tão entrelaçada Exato, aos fatos exato. religiosos ou, por exemplo, ao fato histórico do Pelé de ser um jogador de futebol que não tem como você tirar uma coisa da outra. Se você tirar o futebol do Pelé, você vai descaracterizar totalmente Completamente. a figura do Pelé. Se você tirar o espiritismo do Chico Xavier, você vai descaracterizar totalmente a biografia do Chico Xavier. Isso. E você tirar a religião de Jesus, o cristianismo de Jesus, os relatos religiosos de Jesus, você vai descaracterizar completamente Jesus. Exatamente. Então, existe essa pesquisa do Jesus histórico, tirando a parte religiosa, porque existem muitas evidências históricas da existência de um ser humano chamado Jesus. Então, chegaram só a essa conclusão, não, Jesus existiu. Agora, para nós e para todo mundo que tem o mínimo de compreensão, você separar o Jesus ser humano do Jesus religioso não vai descrever quem realmente era Jesus. Sim. Existem também fontes extra-bíblicas que falam de Jesus, além dos evangelhos, tanto sinóticos quanto o Evangelho de João, além de Atos e das cartas paulinas, de outras cartas, existem também fontes extra-bíblicas, que são, por exemplo, alguns historiadores. Flávio Joséfo, historiador judeu, que menciona Jesus em Antiguidades Judaicas, um livro dele. Tácito, que menciona Jesus, né, Cristo executado por Pilatos, em Anais 15:44. Plínio, o jovem, Suetônio, e também Jesus é citado, tem referências indiretas no Talmud babilônico. Pois é, então aí, olha só, você tem fontes extra-bíblicas, ou seja, o argumento de que Jesus não existiu, porque a Bíblia é uma historieta, é uma fantasia, né? Os camaradas inventaram tudo aquilo é inventário, é confrontado, é refutado pelas fontes extra-bíblicas, que mostram, né, inclusive, de fonte de historiadores, muitas vezes de grupos que eram contra Jesus, que eram inimigos, né? Historiadores romanos que mencionaram diretamente a existência de Jesus e fontes também indiretas sobre Jesus. Resumindo, Tony e amigos, não existe, assim, é mínima, né, a ideia de que Jesus não existiu. Então, você dizer assim, o calendário não prova a existência de Jesus. Não está errado o argumento, mas o correto não é isso. É que Jesus está no calendário porque ele foi um personagem real e a ciência tem evidências muito fortes de que isso é real. E como nós mostramos para vocês aqui. Logo, a linha de argumentação está errada para negar a existência de Jesus. Repito, o fato do calendário ter uma cronologia errada, todo mundo sabe, todo teólogo, qual teólogo que não sabe disso? Então, o camarada vai na internet, descobriu a roda, faz aquele estardalhaço e um monte de gente lá, é isso mesmo, parabéns, você é o máximo, você representa o ateísmo. Olha, meu amigo, se esse argumento aí para negar a existência de Jesus como personagem real for o argumento usado pelos ateus, coitado dos ateus. Eles Pois é. Bem fraquinhos. Tá muito fraco. Os argumentos, né? Então, nós queremos agradecer a todos aí pela atenção e responda aí, né, nos comentários o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Dê o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações, porque quando nós tivermos o nosso próximo vídeo, você será notificado e você poderá estar conosco aqui no nosso canal da Teofísica. Até mais. Até mais.